Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito que seja de interesse de muitas pessoas, até porque eu tenho recebido muitas mensagens pedindo justamente para falar sobre esse tema específico, que é a intolerância à histamina. Então, primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, o que é a histamina? A histamina é um componente de muitos alimentos, do ponto de vista bioquímico, ela é classificada como uma amina biogênica, então ela está presente nos alimentos e tem relação também com essa questão da conservação dos alimentos, né, com a questão da fermentação dos alimentos. Então, esses processos que acontecem vão estar relacionados com uma quantidade maior ou menor de histamina. Então, por isso que é até difícil de você saber exatamente o quanto de histamina que tem em determinados alimentos, porque tem essa relação com a questão da conservação e da fermentação. Existe uma lista que foi elaborada, onde você tem lá, né, os alimentos que são mais ricos em histamina, por exemplo, os vinhos, as cervejas, os queijos maturados, as carnes processadas, enfim, a berinjela, o tomate, mas existe essa variação aí que é a questão da conservação dos alimentos. Então, a gente tem também uma produção natural da histamina dentro do nosso corpo, ela é um composto natural que vai estar presente em diversas funções dentro do nosso organismo, mas o excesso de histamina na alimentação, se você não degradar ela e você absorver, você vai ter diversos sintomas. Então, a gente tem a histamina presente nos alimentos e a gente vai ter uma enzima que chama DAO lá no intestino para degradar essa histamina e evitar a absorção. Então, no final das contas, é um problema enzimático. Então, essa enzima não vai conseguir degradar adequadamente a histamina e aí a absorção dessa histamina no intestino é que vai gerar os sintomas. Eu posso ter um problema na enzima genética, então tem os polimorfismos genéticos onde essa enzima não funciona adequadamente. O álcool, por exemplo, atrapalha o funcionamento dessa enzima, da DAO, da diaminooxidase. Tem medicamentos que vão atrapalhar o funcionamento dessa enzima. A gente tem aí, essas enzimas, elas têm os cofatores, por exemplo, o cobre é um nutriente importante para a DAO. E às vezes a gente tem alimentos que, apesar de não serem ricos em histamina, eles vão ter outras aminas biogênicas, como a putrescina e a cadaverina. E o que acontece? Como elas são muito parecidas, elas vão também ocupar o espaço ali da DAO, né? Vão ocupar essa enzima, e aí se a enzima está ocupada com a putrescina ou com a cadaverina, ela não está disponível para degradar a histamina. Então tem alimentos que, por tabela, vão acabar também atrapalhando essa degradação da histamina e vão levar à absorção e aos sintomas. E os sintomas mais comuns são os gastrointestinais. Então, a distensão abdominal é o sintoma mais comum, né? Esse inchaço abdominal, a distensão, os gases, o desconforto, a dor, a diarreia, a constipação, a náusea e o enjoo são os sintomas mais comuns, seguidos pelos sintomas circulatórios e neurológicos, dor de cabeça, tontura, taquicardia, hipotensão, sensação de desmaio, né? E por último, os sintomas respiratórios, congestão nasal, lacrimejamento, coriza, tosse, falta de ar, espirro e sintomas dermatológicos, né? Inchaço na pele, urticária, inflamação na pele, o eczema, a coceira, aquelas manchas vermelhas. E esses sintomas, eles podem acontecer depois que você comeu ou levar até 4 horas para acontecer, né? Então, eles estão relacionados com essa série de fatores. E o que acontece? Existem exames para avaliar isso, existe como você medir a histamina no plasma, nas fezes, na urina, os metabólitos da histamina, como a N-metilhistamina na urina. Existe como você medir a enzima DAO e a capacidade de degradação da histamina. É um exame também que está disponível, que é um dos que a gente acaba mais solicitando. O prick test com histamina, o desafio com histamina, o challenge test com histamina, mas não existe nenhum exame que seja 100% para diagnóstico. Existem os exames também genéticos para você ver polimorfismo nessa enzima, mas o padrão ouro é o quê? É você fazer uma dieta com baixo teor de histamina, né? Uma dieta antihistamínica. Você pode fazer o uso da DAO, existe como você manipular essa enzima ou comprar pronta fora do país e você fazer o uso durante as refeições. E a melhora clínica, né, segue todo um protocolo de semanas de acompanhamento com médicos e nutricionistas, que seria o padrão ouro para você dizer realmente se essa pessoa tem sintomas de intolerância histamínica ou não. E lógico, você tem que descartar outros sintomas, né,
as alergias alimentares. Lógico que pessoas que têm inflamação no intestino, mesmo a inflamação em baixo grau, por uma desbiose, uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca e por aí fora vai, vão ter mais chances de ter uma atividade reduzida da DAO e ter sintomas de intolerância à histamina. Então, não é uma coisa simples, na verdade é um diagnóstico bem complexo, que normalmente precisa de equipe multidisciplinar, mas que hoje em dia a gente está cada vez mais de olho, porque realmente tem aumentado muito o número de casos e são pacientes que, quando conseguem descobrir esse problema e fazer uma dieta de eliminação e todo o tratamento que pode ser feito, ganham muito em qualidade de vida. Então, espero que eu tenha respondido aí essa dúvida e, mais uma vez, muito obrigado.